Você está acostumado com a gravidade te puxando para baixo, né? Em um mundo diferente, você poderia acordar e sentir a gravidade te puxando de lado? Seja bem-vindo à Terra Quadrada, um lugar onde os oceanos parecem bolhas gigantes, as bordas do mundo são penhascos direto para o espaço e a sobrevivência depende de onde você pisa. Nos próximos minutos, a gente vai analisar consequências científicas de um planeta que fisicamente nem deveria existir. E para entender essa loucura toda, a gente precisa começar pela regra número 1. A mudança mais chocante não seria a paisagem, seria a própria física. Aqui na nossa Terra redondinha, na verdade ela não é tão redondinha assim, né? Ela tem um formato de um geóide. Imaginando que essa bolinha seja a Terra. A gravidade ela puxa tudo para um único ponto, que é o centro da Terra. É simples, é uniforme, é previsível. Já num cubo, a massa é distribuída de um jeito completamente diferente. A sensação da gravidade mudaria drasticamente. Imagine que esse cubo mágico que está na minha mão seria a nossa Terra quadrada. Cada uma dessas 6 faces funciona como um imã gigante. Tudo que está nessas faces é atraído para o centro dela. Então, se você nascesse aqui no meinho, a gravidade ia te puxar para baixo, como é aqui na Terra. Mas se você afastasse um pouco e fosse para uma das bordas de cada face, você ia ser atraído para o centro dela novamente. Andar até a borda não seria um passeio no parque. Seria o mesmo que escalar uma montanha invisível que fica cada vez mais íngreme. Mesmo com o chão parecendo plano na sua frente, seu corpo sentiria como se o mundo estivesse inclinado a 45 graus. Chegar na beirada de uma face seria muito difícil, pois você iria lutar contra uma força que quer te trazer de volta. Essa gravidade esquisitona ia distorcer tudo o que a gente conhece, a começar pela coisa mais preciosa do nosso planeta, a água. Pode esquecer a imagem de oceanos gigantes que conectam continentes. Numa terra cúbica, toda a água do planeta seria sugada para o ponto de maior atração em cada face. O resultado seria 6 oceanos completamente separados e isolados uns dos outros. Eles não seriam oceanos normais. A água se acumularia no centro de cada face, formando uma espécie de oceano circular, quase uma bolha de água gigantesca. Quanto mais longe do centro, mais raso ele ficaria, até sumir por completo. As regiões perto das bordas e principalmente nos 8 cantos do cubo seriam os lugares mais secos e áridos que você pode imaginar. Seriam desertos imensos de rocha pura, sem uma gota d'água, porque qualquer líquido escorregaria na hora para o centro da face. A vida que depende da água estaria presa dentro dessas 6 ilhas centrais, cada uma com seu próprio oceano particular. Se a água se comporta desse jeito, o que aconteceria com a camada de gás que a gente usa para respirar? Assim como a água, a nossa atmosfera também seria uma vítima da gravidade cúbica. O ar, por ser um fluido, seria mais denso e espesso bem no centro de cada face, flutuando em cima dos oceanos bolha. Conforme você se afastasse em direção às bordas, o ar ficaria cada vez mais rarefeito. Nas bordas e nos cantos do cubo, o ar seria tão fino que seria praticamente um vácuo, impossível de respirar. Para ir de uma face a outra, você precisaria de um traje espacial, não só pela falta de ar, mas pela falta de pressão. Você estaria, para todos os efeitos, dando um passeio no espaço. Isso significa que cada uma dessas 6 faces do cubo seria um mundo à parte, com cada um com seu ecossistema e clima. Aquela circulação de ar que distribui o calor pelo nosso planeta não existiria entre as faces. O ar quente de uma face equatorial jamais chegaria a uma face polar. O clima seria um caos. Se o cubo girasse num eixo que atravessa 2 faces opostas, aqui e aqui, teríamos 2 faces polares e 4 equatoriais, essas 4 aqui. E o calor ia ser absurdo. As mudanças de temperatura seriam bruscas e violentas. Os meteorologistas teriam o trabalho mais impossível do universo. Poderia nevar em pleno verão ou ter ondas de calor mortais no inverno, tudo na mesma face. E as estações do ano? A inclinação e a órbita da nossa Terra redonda nos dão as 4 estações. Num cubo, dependendo de como ele girasse, as estações poderiam nem existir ou ser totalmente diferentes em cada uma das 6 faces. Com um cenário desse, onde é que a vida poderia existir? Num espaço mas muito limitado. A vida estaria confinada às áreas centrais de cada face, onde tem água, ar e uma gravidade que puxa para baixo. Imagine uma civilização que evoluiu numa dessas bolhas de vida.
Para eles, o mundo seria só aquela área circular. As terras distantes, na direção das bordas, seriam lendas conhecidas como as Grandes Ladeiras, ou a Subida Infinita, um lugar perigoso que ninguém atreveria a explorar sem um bom equipamento. As plantas não cresceriam retinhas para cima, a não ser no ponto exato do centro. Em qualquer outro lugar, elas cresceriam na diagonal, sempre se inclinando em direção ao centro gravitacional. Uma floresta numa terra cúbica pareceria um monte de árvores bêbadas, todas caídas para o mesmo lado. As civilizações das outras faces poderiam passar milênios sem saber que as outras existem. Seriam 6 mundos independentes num planeta só, cada um com sua biologia, cultura e história, separados por desertos de vácuo e montanhas de gravidade. E as bizarrices continuam sob a superfície. A própria estrutura interna do nosso planeta seria um problemão. A forma redonda da Terra e seu núcleo de ferro líquido girando geram nosso campo magnético. Esse escudo invisível é nossa proteção VIP contra a radiação solar e ventos cósmicos, que se pudessem, levariam nossa atmosfera embora. Um planeta cúbico, por ser fisicamente instável, provavelmente não teria um núcleo funcional como o nosso. Sem o núcleo esférico girando, nada de campo magnético, e sem campo magnético, a atmosfera, mesmo aquela que fica no centro das faces, seria lentamente varrida pelo Sol. O planeta seria bombardeado por radiação, tornando a vida na superfície, a longo prazo, impossível. Além disso, as placas tectônicas, o motor geológico que recicla a crosta, cria montanhas e causa terremotos, dependem da geometria de uma esfera. Num cubo, as placas não se encaixariam nem se moveriam direito. Geologicamente falando, o planeta estaria morto. No fim das contas, a própria forma de cubo é uma impossibilidade física. A gravidade de um objeto com a massa da Terra é tão poderosa que ela esmaga tudo numa forma esférica, que é a configuração mais estável possível. Se por mágica uma Terra cúbica surgisse, a gravidade começaria a agir na hora, puxando as bordas e os cantos para dentro, num colapso que ao longo de milhões de anos a transformaria de volta em uma esfera. E se você achou que os problemas estariam só no planeta, espere até olhar para o céu. A nossa Lua, que dita as marés e ilumina a noite, não teria uma vida fácil. A gravidade de uma esfera é previsível, o que permite uma órbita estável. Já a gravidade irregular de um cubo faria com que a órbita da Lua fosse uma bagunça completa. Ela poderia se aproximar e se afastar de forma errática, ou balançar de um lado para o outro no céu. O resultado seria marés apocalípticas e imprevisíveis nos 6 oceanos bolha. Num dia, uma onda gigante poderia varrer a nossa zona habitável. No outro, o oceano poderia recuar quilômetros. Seria impossível viver perto da costa, e pode dar adeus à tecnologia que conhecemos. Satélites de GPS, comunicação ou previsão do tempo seriam impossíveis. Manter uma órbita estável ao redor de um cubo é uma missão suicida para qualquer objeto. A gravidade irregular puxaria os satélites em direções diferentes a cada momento, fazendo com que eles eventualmente ou caíssem em uma das faces ou fossem arremessados para o espaço profundo. Cada uma das 6 civilizações não estaria presa só em sua face, mas também tecnologicamente no passado, sem a possibilidade de criar uma rede global. O céu, em vez de ser uma janela para o universo, seria um lembrete constante do isolamento e da instabilidade. Então, se a Terra fosse quadrada, a gente viveria em um desses 6 mundos, com oceanos redondos e uma atmosfera que iria nos sufocar nas bordas. Caminhar seria como escalar uma ladeira sem fim. As árvores cresceriam tortas e o céu teria uma aparência diferente a cada passo. A Terra quadrada seria um lugar perigoso e que não iria durar muito tempo. Isso prova que não é sorte, é pura física. Ela mantém tudo no lugar e por isso que nós estamos vivos hoje. Mas e aí, quero saber de você. Qual dessas consequências você achou mais maluca? Você acha que conseguiria sobreviver em uma dessas faces da Terra quadrada? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa história doida hipotética, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui na tela final, como sempre, deixarei mais vídeos interessantes de curiosidades. Aproveite! Obrigado e até a próxima!